O tempo passa, escorre pelas mãos, nossas prioridades aumentam, mudam de forma e a gente acaba nos permitindo de forma destrutiva ou não nos permitindo a coisas boas, não nos permitindo nos sentir bem. A sensação de se sentir bem some. Por que será? Existe uma música de Lulu Santos que ela é assim, ó. Hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir, e não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo que há pra viver, vamos nos permitir. E a gente não se permite. A gente acaba não se permitindo um monte de coisa. Por exemplo, se eu errasse esse agudo agora, e não há tempo, eu ia voltar tudo. E será que isso é bom? Até onde isso é bom? A gente precisa se permitir um monte de coisa. A gente precisa controlar sim algumas coisas. Precisa tentar aprender. Olha, se eu canto muito desafinado, eu preciso buscar essa afinação. Eu preciso fazer aula de canto talvez para aprender. Só que até onde a gente tem que controlar? Até onde a gente pode permitir? Eu vejo assim, que nós temos formas construtivas e destrutivas de se permitir. E muitas vezes a gente escolhe essas formas destrutivas de se permitir. Eu concordo que a gente precisa experimentar, a gente precisa entender. Só que muitas vezes a gente se permite de uma forma destrutiva. E a gente acaba esquecendo de viver bem. A gente acaba esquecendo de se permitir da forma construtiva. Isso é uma coisa muito particular minha. Porque eu percebo que muitas vezes eu quero controlar alguma coisa que não vale a pena. Eu não me permito, por exemplo, sentir amor em alguns momentos. Algumas vezes eu fiz umas dinâmicas na sala de aula e aí alguns alunos não se permitem sentir aquela sensação. Ele está tão assim preso, querendo controlar a máscara dele, o que ele está sentindo, que ele não se permite sentir bem. Ele não se permite abraçar quando é uma dinâmica de abraçar. Ele não se permite sorrir quando ele sente vontade de sorrir. E isso eu vejo como uma forma destrutiva. Você está se enganando. Você está tentando controlar alguma coisa, muitas vezes pelo ego que você tem aí. Então, essa dificuldade que a gente tem de se permitir acaba gerando mais conflitos internos e conflitos com o mundo, conflitos com as pessoas. A gente acaba tentando controlar as pessoas, a gente acaba tentando controlar a gente numa discussão. A gente acaba não se permitindo errar, não se permitindo voltar atrás e falar assim, poxa, eu errei. Tudo começa ali no nosso ego, tudo começa ali na nossa vaidade. É muito complicado a gente acabar se permitindo não voltar atrás. Olha só que louco, né? A gente começa a se permitir os erros que são destrutivos e a gente acaba não se permitindo aos erros que são comuns. Por exemplo, se eu errar aqui com a nota, isso é um erro comum. E por que eu quero fantasiar isso? Por que eu quero falar assim, ah não, eu não erro, vou gravar tantas vezes para não errar? Porque muitas vezes eu quero passar uma aparência para o mundo que é aquela aparência perfeita, que a gente cobra o tempo todo por um padrão que existe de beleza, por um padrão que existe de sociedade. E a gente não tem que seguir um padrão. Aliás, todos nós temos um problema com o padrão. Em algum ponto da nossa vida nós temos esse problema. Então, o meu conselho é que a gente se permita de forma construtiva e pare de se permitir de forma destrutiva. Tenta pesar as duas coisas. Tenta entender melhor a questão de ação e reação. Até onde vai o seu bem-estar? Não é fácil, mas a gente precisa parar para pensar um pouquinho. Se você curtiu, comenta aí, fala alguma coisa para eu entender melhor o que você quer que eu fale. Às vezes eu tenho alguma informação que vai te ajudar. Às vezes você tem alguma informação que vai me ajudar. Então, deixa seu comentário aí, passa para alguém que você acha que vai te ajudar. E eu sempre vou estar aqui, me permitindo da melhor forma, assertiva e construtiva.